A partir de agora, você ouve na Universitária FM Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização Curso de Música da UFC, apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão e Laboratório de Epistemologia da Música. Produção e apresentação Pedro Rogério. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Vamos ouvir. Boa tarde, amigo ouvinte da Universitária FM 107,9. É com alegria que iniciamos mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode ter acesso a todos os programas que já foram ao ar na nossa página musiculturaufc.blogspot.com.br musiculturaufc.blogspot.com.br. Nessa página você encontra todos os programas que já foram ao ar, inclusive este também estará postado na nossa página musiculturaufc.blogspot.com.br. Agradecer também ao nosso amigo na técnica de áudio, José Raimundo Lustosa. Bem, em primeiro lugar, Fora Temer, o Musicultura a favor das ocupações por uma universidade pública, gratuita, democrática, por um mundo melhor, mais justo. Nós aqui no Musicultura acreditamos que os estudantes estão, em alguma medida, em grande medida, melhor dizendo, nos dando uma boa lição de luta por nosso espaço, pela nossa universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, o Musicultura, como vem fazendo nos programas, mais recentes, se posiciona na qualidade de um projeto de extensão do curso de música. Então, eu, Pedro Rogério, como coordenador desse projeto de extensão do curso de música, me posiciono desta maneira e utilizo esse espaço para me posicionar a favor das ocupações. Fora Temer. Bem, e em meio a este estado de coisas indesejáveis que ocorrem no nosso país, ainda assim nós insistimos na arte, ainda assim nós insistimos no amor, ainda assim nós insistimos no encontro como caminho para a superação das dificuldades e unir forças, através também da arte. Nós acreditamos muito nisso. E é por isso que nós estamos ouvindo aí de Berger o 4 em Foco. O 4 em Foco é um quarteto de madeiras aqui da Universidade Federal do Ceará, formado pelos músicos Felipe Augusto Venâncio, executando o oboé. Ele é um jovem estudante do curso de música da UFC aqui de Fortaleza. Temos o professor Elvis Matos, com seu melancólico timbre do corne inglês. Temos também o timbre profundo do fagote, executado pelo Rian Rafael, e também a versatilidade do clarinete, executado pelo professor Felipe Ximenes, professor aqui do curso de música. E estamos recebendo 3 dos integrantes do quarteto. Estamos aqui com os professores Elvis Matos e Felipe Ximenes e com o estudante Felipe Augusto Venâncio. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo a esta casa.
Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária. Felipe Augusto, boa tarde. Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos espectadores também e, primeiramente, fora Temer também, né? Isso. Bem, quando nós recebemos alunos e professores do curso de música, nós costumamos dizer que nós estamos aqui cumprindo com com o que o programa se propõe, que é ser um programa do curso de música da Universidade Federal do Ceará. Então, Musicultura é um programa radiofônico do curso de música da Universidade Federal do Ceará. Então, quando nós recebemos professores e estudantes do nosso curso, claro que nós não somos bairristas, nós recebemos artistas da cidade inteira, de outros cursos, mas temos especial atenção com os colegas do curso de música e com os estudantes. Então, estamos muito felizes. E estamos aqui especialmente para fazer um convite para um recital do quarteto 4 em Foco. Eu vou pedir para o Elvis começar fazendo o convite para os nossos ouvintes. Ok. Então, no próximo dia 8, amanhã, quinta-feira, a partir das 18h30, o quarteto 4 em Foco, o Quarteto de Madeiras, vai estar apresentando o seu primeiro recital, que se chama Aos Quatro Ventos, né? E nós temos muita alegria de poder apresentar o resultado do trabalho, né? Assim, começando a sair publicamente depois de um certo tempo de estudo e de ensaios. Então, a gente gostaria de convidar todas as pessoas para irem lá conferir realmente, saber se presta, se não presta esse negócio desse quarteto. Né? A gente adora fazer, né? Então, convite feito, dia 8, repetindo, dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar, o recital Aos Quatro Ventos do 4 em Foco, Quarteto de Madeiras da Universidade Federal do Ceará. E para os ouvintes conhecerem logo a sonoridade, eu vou chamar logo as duas primeiras músicas, em seguida a gente vai conversar sobre o quarteto, sobre o histórico, até a pré-história, digamos assim, porque antes do quarteto, o quarteto foi um trio, e nós vamos compartilhar essa história também com os ouvintes. Mas vamos já trazer a sonoridade do 4 em Foco com as músicas Saudade Doce, de Vital Farias, com arranjo do Felipe Ximenes, e Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, com arranjo de Elvis Matos. Vamos ouvir.
Você ouviu o Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, com arranjo de Elvis Matos, antes Saudade do Cê, de Vital Farias, com arranjo de Felipe Chimendes. Os arranjadores são professores aqui do curso de música da Universidade Federal do Ceará, no campus do PC, em Fortaleza, e são também os nossos convidados de hoje, ao lado também do Felipe Augusto Venâncio, que é estudante do curso de música desta casa. Bem, o Quarteto em Foco, o 4 em Foco, se apresentará dia 8, quinta-feira, às 18h30, no Foyer Teatro José de Alencar, e apresentará o recital Aos Quatro Ventos. Estamos divulgando no programa de hoje o recital Aos Quatro Ventos, e vamos conversar, então, sobre esse quarteto, o 4 em Foco. Bem, começar aqui com o Elvis, falando do repertório, já que a gente ouviu essas músicas. Como é que vocês escolheram esse repertório que vai ser apresentado no recital, especialmente esse primeiro bloco, nessas duas primeiras músicas? Essas duas primeiras músicas fazem parte do programa, na parte do programa que a gente chama de Ventos Agrestes, né? Uhum. E traduz, né, algo que para nós é muito caro, que é a valorização da nossa cultura, né? Então, quando a gente pensa em repertório, no coral da UFC, por exemplo, né, as pessoas normalmente associam o meu nome ao coral da UFC, ou pensa em repertório para as orquestras da UFC, ou pensa em repertório para os grupos de câmara, né, a gente necessariamente pensa em tentar encontrar uma sonoridade, né, que seja nossa, que seja próximo da nossa cultura. Me parece que esse é um dos grandes problemas que precisam ser enfrentados hoje no Brasil, né, que é a questão de nós, no que diz respeito à música instrumental, não estarmos inconscientemente, assim, de uma forma muito naturalizada, pedindo a benção, sabe, para os compositores europeus. Principalmente aqueles compositores europeus dos séculos XIX, XVIII, por ali, que são muito tocados, que são quase obrigatórios, né? Uhum. Porque, é claro, é uma obra que tem muito a acrescentar, mas é uma obra que precisa ser bem feita, né? Uhum. Primeiro, a gente tem esse aspecto. No segundo lugar, é uma obra que não pode concorrer com a nossa própria cultura, com a coisa que está sendo feita hoje pelos nossos compositores. Então, nós temos compositores que se dedicam à escrita, né, de música para esse tipo de formação. Estou chamando de instrumental, que envolve esses instrumentos que a gente escuta pouco, como é o caso do corno inglês, ou do oboé, do fagote, até mesmo do clarinete, que são instrumentos que estão dentro das orquestras sinfônicas, né? E muitas vezes esses compositores são preteridos, né? Eu tive uma experiência muito desagradável, vamos falar assim, 2015, num evento muito bacana, né, no qual nós recebemos regentes europeus, aqui na UFC, Uhum. né,
para um festival internacional de orquestras jovens, no qual não havia música brasileira. Um festival internacional de orquestras jovens feito em Sobral. Quer dizer, você vive um processo de colonização tardio e as pessoas nem percebem isso. E quando você protesta, entende? Quando você reivindica o lugar para um Vila Lobos ali, né, naquele repertório, as pessoas interpretam mal, entende? Interpretam como se você estivesse querendo criar um caso. Então existe um fetiche muito grande com relação à música europeia, principalmente aquela música europeia daquele grande repertório de Mozart, Beethoven e esse pessoal, né? Isso precisa ser enfrentado. No momento em que a gente faz um quarteto de madeiras que tem, acima de tudo, a missão, né, de fazer com que os músicos se reúnam e troquem experiências e nessa troca de experiências se formem uns aos outros, né? A gente precisa fazer isso com muita consciência do lugar de onde nós estamos falando, né? Com o pé muito firme no nosso chão. Então, esse é um problema que a gente tenta enfrentar na escolha do repertório do 4 em Foco também, né? Dá trabalho, a gente tem que sair atrás, né? Inclusive porque é uma formação para a qual você não encontra nada escrito, né? Você tem um quarteto no qual você encontra 2 oboés, né? Um oboé soprano, digamos assim, que é o oboé que todo mundo conhece Nunes, né? Porque é um instrumento pouco tocado. E um oboé mais grave, que é o corno inglês. Então, já é uma formação atípica, né? Assim, não usual. E a gente precisa, então, pesquisar o repertório. É claro que, vez ou outra, a gente... Porque é bonito, Mozart, entende? Então a gente faz um repertório assim também. Mas a ênfase na pesquisa é uma pesquisa de música brasileira. Isso é muito legal, porque isso é, digamos assim, a pegada do curso de música, né? Aqui de Fortaleza, de uma maneira geral, os professores se alinham a esse pensamento. Claro que mais ou menos, né? Uns mais, outros menos, óbvio, tem a diversidade própria do curso. Mas na minha leitura, pelo menos, o curso de música vai nessa linha, né? Como, por exemplo, o coral da UFC, como o coral da FACED, como o coral do ICA, como a Orquestra Escola do Ceará, que o Elismário, que é professor da educação básica da rede estadual de educação e mestrando do Profartes, do mestrado profissional em artes também, do ICA, né? Vem fazendo isso e também com esse mesmo desafio, né? É uma orquestra completamente atípica, né? O nosso chamamento primeiro foi: venha e traga seu instrumento. Berimbau, violino, viola, violoncelo, zabumba, pandeiro, enfim, né? E muito nesse sentido mesmo. Porque são né? muitas as possibilidades, né? Então vem tragar vasilha, né? Como o pessoal diz por aí. Porque, assim, o pessoal fica muito mal acostumado, muito acomodado em fazer aquela coisa que já está pronta, que já foi feita, né? Que tem o seu valor. Isso. Né? Ninguém nega esse valor, inclusive que é extremamente bem tocada por músicos que são oriundos do local onde a música foi escrita, né? E você tem acesso às gravações. Então fica muito difícil você sair de casa. Eu não saio de casa para ouvir caricatura de bar. Que nem você ouvir, sei lá, assim, mal comparando, o japonês tocando pandeiro, né? Sim. Assim, fazendo o samba com pandeiro, né? Ou algo do tipo, né? Que fica aquela coisa que você vê que ali tem um esforço e tudo, mas o sotaque não é o sotaque brasileiro que se esperaria para aquela música, etc, né? Sim. Não, é que falando sobre isso, né? Porque é uma coisa que gera muita ressonância, né? Acho que esse é o objetivo do programa, né? Reflexões e ressonâncias. Isso gera muita ressonância, gera muito mimimi também, né? As experiências do coral da UFC, por exemplo, nós tivemos já várias vezes na Europa, mostram pra gente que esse é o caminho. A forma como a gente é recebido, porque a gente está fazendo a cultura da gente e não a caricatura da cultura deles, faz toda a diferença. E eles nos respeitam muito e nos recebem muito bem. Então, eu acho que a gente está num caminho bacana. Cada um escolhe o seu. A gente não está aqui também para querer impor assim, que o jeito que o pessoal da UFC trabalha é o jeito certo, não. Mas é porque, às vezes, a gente é muito desrespeitado no sentido contrário, entende? Então, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente já sai assim. E a gente tem que fundamentar, né? A gente escolheu isso, não está dizendo que é melhor nem pior, mas por que escolhemos, quais foram os critérios que nortearam as nossas escolhas. Estamos também aqui com o professor Felipe Ximenes, professor aqui do curso de música da UFC,
Meu amigo, me fale aí da sua inserção nesse grupo, como é que... Fale também do arranjo que nós ouvimos feito por você, Saudade do Você, do Vital Farias. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. A minha inserção no grupo, eu entrei no grupo de metido, né? O 4 em Foco hoje, antes era um grupo de estudo de palhetas duplas, assim como a gente tem vários grupos de estudos dentro da graduação. Nós temos grupos de estudos de saxofones lá, temos grupos de estudos de clarinete, de flauta transversal, e o 4 em Foco já era um grupo de estudos que existia antes desses outros grupos, e que, por algum acaso, eu me meti ali para ver como que eles estavam operando, como que eles estavam funcionando, e fiquei, né? Então, assim, os grupos de estudo, ele tem, além das disciplinas da licenciatura, que a gente usa esses instrumentos não para voltar a essa história do formar o músico profissional, né, formar o bacharel, o nosso curso é de licenciatura. Então, nossos alunos, eles aprendem o instrumento para usar aquele instrumento em auxílio à sua docência, né, na escola. Então, ele aprende a trabalhar com clarinete e entende como funciona ali os outros instrumentos de sopro, para quando ele chegar na escola, ele saber trabalhar com os alunos, né, nessa perspectiva. Afinal, a gente está formando professores de música. Então, professores que saibam trabalhar com o ensino coletivo que muitas vezes a gente usa dentro da universidade. E as disciplinas, elas não têm uma carga horária tão grande que possa suprir toda essa falta, e aí a gente tem esses grupos de estudos que acabam se tornando grupos também artísticos, né? Então, a gente tem um grupo de estudos com flautas transversais com 8 flautas. Então, os meninos se juntam e fazem grupos artísticos também nesse aspecto. Então, assim, eu entrei para o 4 em Foco, comecei a participar, de metido, como eu já disse, né? E veio dando certo. A gente tinha no começo 2 oboés, e ali o grupo estava iniciando e alguns estavam iniciando tudo no instrumento, mas quando a gente pegou com corno inglês, então o grupo rendeu, andou bastante, a gente evoluiu, amadureceu, né? E aí volta a questão dos arranjos, né? A gente não tem arranjos específicos para essa formação, então o que a gente tem são adaptações que são feitas por nós mesmos, né? Ou a criação de arranjos. Então, assim, esse arranjo dessa música, História de Você, foi feito exatamente para isso, né? Para suprir essa necessidade de ter um arranjo para essa formação. E aí, aquela questão, é um quarteto que você não vê, né? Se você colocar no IMSLP e em vários sites de busca de músicas, até mesmo europeias, você não encontra essa formação. Então, assim, quem foi que disse que um quarteto ou um quinteto de sopros tem que ter aquela formação erudita, clássica? Quem disse que uma orquestra tem que ter aquela formação, né? Então, assim, são lugares, né, como o senhor mesmo fala, professor Pedro, de onde você fala, né? Uhum. Então, assim, são lugares de onde as pessoas põem as suas ideias e que nós aceitamos, né? A gente vê do prisma do outro e aceita isso pra gente. Então, assim, novas propostas de grupos diferentes, de orquestras que tenham formatos diferentes, né, com outros instrumentos, são bem-vindos, né? Afinal, eles não vão, talvez, conseguir fazer aquele repertório europeu clássico, mas com certeza vão fazer o nosso repertório, né? Mostrar o que é nosso é muito mais interessante, porque é a mesma coisa, como foi dito aqui, tentar tocar pandeiro uma pessoa de uma outra cultura. Então, assim, ele não tem um sotaque, né? Isso também não é uma coisa também que fique claro da nossa cabeça, né? Teóricos, Suane, que defende essa ideia, o próprio Kodaly, de partir da música local, claro, e não ser bairrista, né? Ficar somente na música local, mas de expandir isso, mas de começar pelo que é nosso, né? É conhecer o nosso irmão primeiro, antes de conhecer o nosso vizinho ali da frente, né? E às vezes nós fazemos esse movimento inverso quando fazemos esse movimento inverso. Uhum. Estamos conversando com o professor Felipe Ximenes, o professor Elvis Matos, ambos fazem parte do grupo 4 em Foco, quarteto de madeiras aqui da UFC, e aqui nos estúdios também o Felipe Augusto Venâncio. Antes da gente chegar a conversar com o Felipe, que é o estudante, né, do grupo, que está na graduação, tem também o Rian Rafael, que é um aluno egresso, né? Mas eu vou pedir para a gente trazer mais uma música, tá? Para a gente encerrar esse primeiro bloco. A gente está chegando ao final do primeiro bloco. Vamos ouvir Luísa, de Tom Jobim, um arranjo do Alexandre Diel, original para o grupo de violoncelos e foi adaptado pelo grupo 4 em Foco. Vamos ouvir.
Você ouviu Luísa, de Tom Jobim, com arranjo de Alexandre Diel, interpretado pelo Quarteto de Madeiras, 4 em Foco. Tocaram nessa música Felipe Augusto Venâncio, Elvis Matos, Rian Rafael, Felipe Ximenes e também com a participação do violão de Rafael Carvalho. Nós estamos hoje recebendo integrantes do 4 em Foco, conhecendo um pouco da história e também divulgando o recital Aos Quatro Ventos, que ocorrerá dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar. Dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar, recital Aos Quatro Ventos, com o 4 em Foco, que estamos ouvindo e estamos conversando com alguns dos integrantes do quarteto. A gente vai para um breve intervalo e volta com mais 4 em Foco. Estamos de volta com Musicultura pela sua Universitária FM 107,9. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Sempre agradecendo a sua audiência, lembrando que você pode acessar todos os programas que já foram ao ar na nossa página musiculturaufc.blogspot.com.br. Nesta página você encontra todos os programas que já foram ao ar, inclusive este estará postado nessa página musiculturaufc.blogspot.com.br. Agradecendo também ao José Raimundo Lustosa na técnica de áudio. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o professor Elvis Matos, do curso de música desta casa, da UFC aqui em Fortaleza, o Felipe Ximenes, professor também do mesmo curso de música aqui no campus do PC em Fortaleza, e o estudante Felipe Augusto Venâncio. Eles três fazem parte do 4 em Foco, juntamente com o Rian Rafael, que não pode estar aqui no programa porque está trabalhando, está dando aula de música, mas fica aqui o nosso abraço para o Rian, que é aluno egresso do curso de música e faz parte desse quarteto de madeiras da UFC, o 4 em Foco. O 4 em Foco que se apresentará dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar. O 4 em Foco apresentará o recital Aos Quatro Ventos, e nós estamos ouvindo algumas peças que farão parte do recital Aos Quatro Ventos, e também conhecendo um pouco da história deste quarteto e dos seus integrantes. Bem, conversamos na primeira meia hora com o professor Elvis, com o professor Felipe Ximenes, e agora vamos conversar com o estudante Felipe Augusto Venâncio. Felipe, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui. Bem-vindo à Rádio Universitária. Nós, como eu disse no começo, ficamos muito felizes quando recebemos professores e estudantes do nosso curso de música, porque esse projeto de extensão se chama Musicultura, o programa radiofônico do curso de música da UFC. Então, nós estamos aqui realizando especialmente o que nos propomos, que é difundir o que fazemos no curso de música. Claro que também divulgamos e conversamos com muita gente dos outros cursos, nesse sentido de interagir, criar pontes, inclusive, entre o curso de música, outros cursos e também artistas da cidade. Mas receber os professores e receber você, para nós é muito especial. Bem, Felipe, fala pra gente aí da sua participação no 4 em Foco, como é que você chegou junto do grupo, como é que foi no início, como é que tem sido para você participar do 4 em Foco. Boa tarde novamente, né, primeiramente. E antes de eu explicar também a luz, né, que faça-se a luz, antes do gênesis desse grupo, deste quarteto, brincando aqui um pouco, eu tenho que falar também como foi inserção também no curso de música. Porque eu entrei e
através do Enem, e não tinha o famigerado, né, o teste de aptidão, o teste de habilidade, né, específica e tal. E como eu não sabia, né, ler partituras também assim e tal, eu tentei aprender um pouco, só vídeos no YouTube, etc. Mas eu fui aprendendo teoria, né, percepção e solfejo, nas disciplinas, né, através de disciplinas do curso, e também tentando participar de grupos que fizesse com que eu exercitasse mais a leitura, né? O pouco que eu estava aprendendo lá, conseguia aprender e exercitava cada vez mais. Nisso, numa disciplina lá de flauta, né, que na minha época tinha somente flauta, violão e teclado, hoje tem bem mais instrumentos, sopros, cordas, friccionados, enfim. O professor Jaderson Teixeira, que era de flauta, ele tinha feito umas provas comigo e ele perguntou: Felipe, eu tô vendo aqui suas notas, tô vendo que você meio tá aqui interessado aqui, tá levando bem as disciplinas, eu gostaria de fazer um convite a um grupo que tá começando, já começou faz um tempinho, mas que gostaria que você participasse dele também, toda quarta-feira, ele disse até as datas, né, dos ensaios, aí eu posso sim fazer, se tiver um tempo eu vou participar com certeza. Era o grupo Encordoados, né, o que hoje é a atual, né, orquestra, né, sinfônica da UFC, e começando, eu tava só com uma flauta doce, né, contralto, né, aí eu comecei nesse grupo e tal, no Encordoados, o grupo foi crescendo também, assim, já isso tem que ser tema para outro programa, né, muito pano para mangas esse assunto dá. E sobre o famigerado também, teste de habilidade. Teste de habilidade, acho que tem que também falar um pouquinho, perguntar um pouquinho pro Elvis também, explicar melhor essa história também, que ele da filosofia do curso, tá muito bom, importante saber também. Passar essa ressonância, né, nesse programa. Enfim, nesse grupo eu fui inserido e tal, eu fui, ensaiei e tal, passei um tempo, alguns outros grupos foram aparecendo, como o Quinteto, que o Rian Rafael também estava inserido, né, o Quinteto Yamada, né, aí uma formação clássica, né, até para um quinteto de sopros, né, e enfim, aí apareceu o professor Elvis também, com o oboé, né, ele disse, Felipe, qualquer coisa, você tá interessado, assim, em estudar outro instrumento de sopro? Eu fiquei assim meio surpreso, sim, me interesso, sim. Aí eu passei da flauta doce contralto, né, para o oboé, já no Encordoados, e daí pra frente aparecendo nos grupos também, os quintetos, eu fui tocando e tal, e o quarteto também apareceu, só que antes dele era um trio, né, era o full trio, F-O-O, né, com as referente às iniciais de cada instrumento, isso, fagote, o oboé meu e o oboé do professor Elvis também. Aí, sei que a gente foi seguindo, tal, tentando resumir os gênesis aqui, né, aí nós apresentando, estudando, tal, aquele grupo de estudo, aquela coisa toda. E entre o Ximenes e a história que ele já contou, né? Mas muito legal, Felipe, esse seu relato, sabe? Porque ele traduz e encoraja também as pessoas e até mesmo desvela, torna mais claro um percurso possível para todos. Com certeza. Né? Assim, de uma pessoa que se interessa, que quer... e que não é aquele curso de música, aquela música dos deuses distante, que se eu não tiver esta aptidão, essa tal dessa aptidão, eu nunca vou conseguir tocar, e torna isso acessível como deve ser, né? E o seu relato traduz muito bem isso. Mas como você sugeriu que o professor Elvis traga, né, que foi a pessoa que estava aqui no começo do curso, na gênese, para usar a palavra que você está usando, né? Na gênese do curso de música, desse pensamento que norteia o nosso projeto pedagógico. Então, peço para o professor Elvis falar um pouco... O Felipe está pedindo uma parte. Opa! Então, a parte concedida, nobre colega Felipe Ximenes. Só um parênteses aqui no que o Felipe falou sobre a aptidão. Hoje 90% assim, dos alunos, pelo menos dos instrumentos de madeira, chegaram nas disciplinas sem tocar, né? Ontem nós tivemos uma apresentação do grupo de madeiras, né? Que também é uma parte da minha pesquisa de doutorado. E os meninos completaram ontem 4 meses de instrumentos. Nós fizemos uma apresentação ali na ocupação. Esses grupos, né, de câmara
participam também desse movimento que o professor Pedro falou no início do programa. E a gente fez uma apresentação na ocupação e a gente contou ali com uma média de 12 a 14 músicos, que uma grande maioria deles, todos começaram dentro da universidade, né? Então são alunos da licenciatura, são alunos da extensão. E assim, nós estamos possibilitando, abrindo as portas não só para os alunos que estão inseridos ali no curso de licenciatura, né? Eles também têm a possibilidade de extensão, ou seja, pessoas que têm interesse de aprender um instrumento de sopro, né? Que não é do curso de música, que não é de dentro da universidade, ter essa oportunidade através da extensão, dos projetos de extensão. Então a gente atende alunos da comunidade, pessoas que têm o interesse de participar dessas disciplinas que acontecem tanto como graduação como extensão. Então assim, nós também estamos formando, né? E isso é bastante importante porque a gente tem, principalmente no estado do Ceará, que Fortaleza especificamente, nós não temos uma escola pública de música para que forme essas pessoas. Então, seria meio sem lógica exigir uma coisa que não está formada. É a mesma coisa de você exigir um Enem para ensino médio, sendo que a cidade só tem curso ali até o Fundamental 2. Né? Então, e a gente até tem uma escola, mas que está longe de suprir as necessidades, que é o Instituto Federal do Ceará, né? A gente tem essa escola de ensino médio que tem ensino também de instrumentos, ensino de música. Agora, Isso. claro que é um universo, atende a um universo muito pequeno para a demanda que a gente percebe nos grupos de extensão, por exemplo, que buscam o curso de música. Então, ou seja, tem muito trabalho aí a ser feito. Professor Elvis. E não existe atendimento para as crianças, né? Uhum. Porque no IFCE você vai fazer o ensino médio, Isso. né? Ou depois do ensino médio agora, porque o IFCE também tem os institutos federais, né? Tem cursos de nível superior. Mas, por exemplo, atender criança, né? Pré-adolescente, não tem espaço. Uhum. Não há espaço. Isso é muito complicado. A gente tem uma coisa assim desse fetiche com relação à música instrumental, né? Ou orquestral. Esse fetiche normalmente serve a umas atitudes, a umas posturas sobre as quais a gente precisa refletir, né? Então você vai pegar, de repente, uma ou outra pessoa assim que tem dinheiro e tal, e que resolve ser benemérita, entende? E aí quer descobrir talentos, né? Eu acho isso um equívoco, né? Porque assim, talento depende de oportunidade. O surgimento de qualquer competência em qualquer área depende da oportunidade que a pessoa tem para desenvolver aquela competência, né? E a gente não vai nunca desenvolver todas as competências que a gente tem, porque a vida não dá tempo para isso, né? A gente tem que escolher qual é a competência que a gente vai desenvolver. E as competências musicais, exatamente pelo fato de nós não termos escola, né? Ou de não termos a possibilidade ainda, né? Porque a gente trabalha para construir isso, mas a gente está nesse processo de construção. Ainda não termos nas escolas, né? A possibilidade de desenvolver as competências artísticas todas, né? E o desenvolvimento dessas competências tem um impacto, né, muito grande na percepção que a pessoa tem dela própria e, consequentemente, na percepção que ela pode ter do outro. Então, é fundamental que a gente desenvolva essas competências. Então, esse desenvolvimento integral, né, do ser humano, ele precisa ser proporcionado. E a gente precisa formar os profissionais para isso. E quando a gente diz formar os profissionais para isso, dando oportunidade, né, para que as pessoas que não tiveram uma iniciação musical na escola possam fazer essa iniciação, possam fazer toda essa aquisição de conhecimento dentro do nível superior. A gente precisa fazer isso, né? Seria muito bacana se acontecesse com o curso de música e acontecesse com o curso de letras, né? Porque no curso de letras todo mundo chega alfabetizado, sabendo ler e escrever. Sabendo manipular a língua mãe, pelo menos, não é? Mas, e que vai ser a grande matéria de trabalho do estudante de letras. No curso de música a gente tem um prejuízo, né? E um prejuízo que acontece porque os músicos se desvincularam, né, da escola, da causa da educação. Nós formamos trabalhadores da educação, sim, mas o trabalhador da educação que a gente forma é um músico. Um professor de música, ele é necessariamente um músico, né? É outro equívoco, que as pessoas tentam separar os músicos e os professores de música, né? Não há um bom professor de música se esse professor não tem uma competência musical. Não tem, digamos assim, horas de voo, né? De voo artístico, né? De realização musical. Então, a gente assume o desafio
de fazer essa formação. Só que a gente sabe que o currículo, por melhor que ele seja, ele não vai dar conta de tudo. E uma das estratégias para que esse currículo seja mais pleno é fazer com que os estudantes colaborem uns com os outros, né? Que eu chamo de aprendizagem musical compartilhada. Na verdade, o que aconteceu com o Felipe foi assim, a gente começou a estudar o oboé na mesma época. Na verdade, quando eu cheguei para ele com aquela proposta lá, tu quer estudar esse instrumento aqui, eu estava procurando um coleguinha, sabe, para compartilhar, porque a gente não tem professor de oboé. Né? Então, como é que a gente vai aprender? A gente vai aprender um com o sofrimento do outro e com a alegria do outro também. Na hora que você consegue, se fizer assim, se abrir a boca assim e tal, se raspar a palheta aqui desse jeito, dá um som legal. Então, a gente precisa aprender a fazer essas coisas, precisa aprender a fazer essa colaboração, porque é isso que vai levar a gente a um outro nível, a um outro patamar, né? de formativo mesmo para as pessoas. Estamos conversando com o professor Elvis Matos, o professor Felipe Ximenes e também com o estudante do curso de música desta casa, da UFC, aqui em Fortaleza, o Felipe Augusto Venâncio. Eles três, junto com o Rian Rafael, formam o 4 em Foco, que é um quarteto de madeiras da UFC. O 4 em Foco apresentará o recital Aos Quatro Ventos no dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar. Recital Aos Quatro Ventos, no dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar. É o recital que será apresentado pelo 4 em Foco. Os nossos convidados de hoje, vamos ouvir um pouco mais dos sopros desse quarteto. E eu vou pedir, então, ao Elvis para escolher duas peças. A última peça que a gente ouviu foi Luísa, né? Luísa tem uma participação especial do Rafael Carvalho. Então era legal se a gente escutasse o Senhorinha, que continua tendo a participação do Rafael Carvalho. E o bom também, né, da participação especial dele, que é a participação especial no violão e na elaboração do arranjo. Essa música, esse arranjo a gente ganhou de presente, né, do Rafael, que é outro aluno da gente lá, que está lá. Então vamos ouvir.
Você está acompanhando Musicultura pela sua Universitária FM 107,9, Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Você ouviu Senhorinha, uma música de Ginga com arranjo do Rafael Carvalho, que é estudante do curso de música aqui da UFC e que fez uma participação especial tocando, o arranjo é dele, ele também tocou acompanhando o 4 em Foco, Quarteto de Madeiras 4 em Foco. Não sei nem se dizer acompanhando é o correto, né? Mas, na verdade, integrando, dialogando com... Ampliando o 4 em Foco, né? O 4 em Foco. É o D'Artagnan, né? O 4 em Foco que se apresentará no teatro, no foyer do Teatro José de Alencar, no dia 8, quinta-feira, às 18h30, apresentando o recital Aos Quatro Ventos. Bem, olhando aqui o programa, Elvis, eu estou vendo que vocês separaram em 4 partes, né? Ventos agrestes, ventos líricos, ventos lúdicos e ventos longínquos. Como é que foi a escolha desse repertório e essa divisão? E assim, eu tô querendo ir pro recital, né? Uhum. Entender um pouco mais do repertório, o que é que os ouvintes vão encontrar lá no recital, no foyer do Teatro José de Alencar. Na verdade, a forma como o repertório foi se constituindo foi uma forma bem espontânea, né? Por exemplo, essa parte dos ventos líricos, né, é a parte maior, é a parte onde você vai encontrar mais músicas, porque a maioria dos arranjos são feitos pelo Rafael, né, ou por mim, e a gente gosta assim de umas coisas assim mais lenta, tal, nota longa, as coisas mais melancólicas mesmo. Eu não sei se quem é mais melancólico, se é o timbre do corno inglês ou se é o cornista aqui, entende? Entendi. Então, quando a gente vai, o processo de apropriação de uma melodia para você fazer um arranjo depende muito de você gostar da música, né? Uhum. Então, foi muito assim. E a presença das músicas nordestinas, ela vai acontecendo como uma decorrência do fato da gente estar aqui. A gente também gosta de ser nordestino, a gente também gosta dos ritmos da gente. Então, esses 2 ventos, assim, eles são ventos bem naturais, né? Os ventos lúdicos, na verdade, têm a ver com o trabalho da banda sinfônica da UFC, né? Que fez um concerto agora outro dia, só com músicas, né? Quinta-feira passada, né? Com músicas de filme, temas de videogame. Estou vendo aqui que tem o Super Mario, né? O Super Mario, tem... O que mais? Atirei o Pau no Gato, Príncipe Ali. Que é do Aladdin, né? Lá do Walt Disney. Então, essa aí a gente fez muito para se juntar com a banda sinfônica, né? E tocar um pouquinho no concerto deles, porque a gente está agora numa fase que a gente, onde tiver a oportunidade, a gente está indo tocar, porque a gente está sentindo essa necessidade, né? E o final é porque a gente tinha algumas coisas de autores não brasileiros, né? E a gente resolveu também integrar, e aí ficou organizado dessa forma, mas de uma forma muito natural. O tango, por exemplo, a gente já toca há muito tempo, né? Muito, muito tempo. Legal. Felipe, fala um pouco aí das tuas atividades no curso de música. Você está aqui no 4 em Foco, né? Como é que o 4 em Foco aí integra as tuas atividades como professor e como pesquisador também? Bom, como já tinha citado antes, o 4 em Foco é também um grupo de estudos, né? Um grupo de estudos de madeiras. Então, eu sou professor de instrumento de madeiras dentro da universidade. E o 4 em Foco é realmente esse grupo que tem ali ampliado os horizontes, né, do que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade e mais especificamente em cima também do que eu venho pesquisando, que seria um método, não sei se seria essa a palavra correta, mas um guia, né, um exemplar ali de como se trabalhar com instrumento de madeiras, né, nesse aspecto
de que todos eles estejam juntos de uma maneira que o grupo funcione, né, e que seja viável o aprendizado desse grupo, né, a partir disso. Então, nós tivemos uma amostragem nesse semestre dessa pesquisa que foi aplicado isso com os alunos, como eu disse, que já teve a apresentação, e esse trabalho vai se desenvolvendo dessa maneira. Então, assim, eles passam por esse início dentro do curso de licenciatura e, em seguida, eles são inseridos de vontade própria nos grupos, né, de estudo. Então, o 4 em Foco é um desses grupos de estudo que atualmente vem construindo aí uma coisa, além de formativa, também artística. Legal. Bem, a gente está chegando ao final do programa. Quero agradecer. Antes de eu chamar a última peça, a gente vai se despedir com o tango Rabaneira. Quero agradecer Elvis Filipes, né? O Felipe Ximenes, professor, e o Felipe Venâncio, curso, viu? Estudante do curso. Muito grato pela presença de vocês, tá? Felipe Venâncio. A gente agradece muito o convite aqui. Legal. Felipe Ximenes, professor Elvis, muito grato. Somos nós que agradecemos, sim, a gente está muito feliz. Tá bom. Então, lembrando que você pode ir assistir ao recital Aos Quatro Ventos, no dia 8, quinta-feira, às 18h30, no foyer do Teatro José de Alencar. Você pode conferir este recital com o Felipe Augusto Venâncio no oboé, Elvis Matos no corno inglês, o Rian Rafael no fagote e o Felipe Ximenes no clarinete. A gente se despede então com mais 4 em Foco, agora tocando Tango Rabaneira de Geoffrey Keating, transcrito por Rian Rafael. Vamos ouvir.